Bom, deixa eu apresentar para quem está acompanhando a gente aqui, os nossos três panelistas agora. A gente tem o Gustavo Paro, que é o Country Manager e Latam Sales Head da R3, que é a fornecedora da solução Corda, que nasceu já de um consórcio de bancos, depois virou empresa, mas enfim, já nasceu um pouco focada no sistema financeiro, embora atue em outras áreas também. O Gustavo tem mais de 25 anos de experiência em telecom e tecnologia financeira para bancos, mercado de capitais, infraestrutura do mercado financeiro, apoia empresas em estratégias de transformação digital, implementação e nas jornadas para o mercado de cripto e ativos digitais no Brasil e na América Latina. A gente tem o Jorge Mentana, que é especialista do InovaBrá, que é o sistema de inovação do Bradesco. Ele é responsável por blockchain e distributed ledger, formado em engenharia elétrica, computação e sistemas digitais pela Politécnica da USP. Trabalhou em projetos de mobile banking, mobile payment, internet banking, seguros, cartões e gamificação. Ele está também na crista da onda, como a gente está vendo. E a gente tem aqui o Marcelo Hirata, que é graduado em Administração e Tecnologia da Informação pelo Mackenzie, tem graduação em Análise de Sistemas pela FAP, MBA pela FEA da USP, tem mais de 25 anos de liderança na área de TI, desenvolveu a carreira em empresas nacionais e multinacionais, já passou pelo JP Morgan, pela Vivo, pela GE, pela Ticket, Vodafone. E faz 4 anos e 9 meses que está liderando a área de TI do IRB Brasil Re. Muito bem. Rapazes, vamos lá começar agora esse nosso painel. A gente acabou de vir de um painel falando sobre as novas, não pode falar exchanges, tem que falar plataformas de negociação de ativos digitais. Então, a gente está falando do mundo das empresas para fora, né? Assim, criação de produtos para o mercado. Mas vocês estão trabalhando mais na área interna, né? Então, eu queria começar aqui com o Gustavo. Me desse assim, uma visão geral de como é que estão os projetos de blockchain para a melhoria de processo no sistema financeiro, que é sempre uma área que é vista como um grande usuário de blockchain e com grande potencial de uso de blockchain. Em primeiro lugar, bom dia aí, pessoal. Obrigado, Cláudia Cantarino, pelo convite. Já queria deixar um feedback aqui ao vivo. Acho que vocês deveriam deixar uns 10 minutos na troca de painéis para a gente perguntar coisa para os panelistas anteriores, porque a gente ficou aqui se coçando para perguntar alguma coisa, para comentar. Mas olha, ideia anotada. No próximo painel, entram os do anterior, entram os do próximo perguntar para quem está ainda falando. Legal. Vamos lá, acho que você tocou num ponto interessante, né? Como você comentou no começo, a R3 nasceu como um consórcio de bancos e que tinha basicamente a finalidade de receber demandas de casos de uso, testar, desenvolver os testes dessas demandas e devolver o resultado para os bancos. Então, a gente teve a oportunidade aí de trabalhar em, acho que mais de 400 casos de uso diferentes, de 2015 para cá. No meio do caminho, a R3 pivotou, virou uma empresa de software, né, de software corporativo de blockchain para o mercado. A gente desenvolveu uma tecnologia proprietária chamada Corda. Então, a R3 hoje é a empresa, a Corda é um dos produtos. E o nosso foco, de novo, assim, apesar de você encontrar soluções desenvolvidas em Corda, inclusive em produção, em diversas indústrias, o nosso grande foco é mercado financeiro. E como você bem comentou, muito pela linha de infraestrutura, então a linha de como a gente consegue, de fato, trazer mais eficiência em processos de negócios que já existem, como que a gente consegue, eventualmente, reduzir riscos, reduzir tempo de liquidação de processos, aportar, através da tecnologia, aportar mais confiança e mais fluidez num processo de negócio entre distintas contrapartes. Então, assim, o foco é bem esse. A gente tem visto coisas distintas desde lá. A R3, acho que, assim, sem muito medo de errar, a tecnologia Corda da R3 deve ser a tecnologia onde você pode encontrar mais casos de uso em produção. A gente tem alguns casos de uso em produção já há mais de 2 anos. Então, com esse viés, né, olhando, analisando processos de negócio, aportando confiança nesses processos
eventualmente reduzindo o tempo de liquidação desses processos, reduzindo riscos, trazendo mais eficiência, e que vão, assim, dentro do mercado financeiro tem N exemplos, tá? Então, eu costumo dizer que o que a gente vê na mídia são as pontes, né, são as construções de ponte, aqueles casos de uso mais clássicos ou que chamam mais atenção. Vou dar um exemplo aqui do Wells Fargo Cash, que é uma plataforma que é bastante conhecida. O Wells Fargo já há mais de um ano usa um dinheiro tokenizado para fazer transferências internas entre os 57 países onde eles têm filiais, mas ninguém comenta que eles têm aí mais de 10 processos internos rodando, utilizando a tecnologia de blockchain para trazer mais eficiência para esse processo, e a gente sabe que a maioria dos bancos tem esse mandato de melhoria da eficiência operacional, assim, é um mandato contínuo, né? Quase que todo ano eles buscam, de alguma forma, com inovação, com tecnologia, trabalhando com áreas como a do Marcel, transformar processos atuais em processos mais eficientes, mais rápidos, eventualmente mais baratos e que tragam uma experiência melhor para os seus clientes. E um pouco diferente do painel anterior, assim, aqui você também comentou isso no começo, aqui a gente olha mais o B2B que a gente fala, né? Então é um negócio mais empresa para empresa, ao contrário do pessoal da turma do painel anterior, onde muito dos processos você tem um viés mais B2C ou eventualmente atingir um público direto, né? Um público final que vai investir nesses tokens que representam um equity de algum ativo real. Então, é mais nessa linha. Passa a bola para quem agora? Desculpa, eu pus no mudo porque estava passando um helicóptero aqui. Bom, então eu queria falar um pouco desses casos de uso, né? E aí, Jorge, você pode contar um pouco o que vocês estão testando, como é que vocês estão tentando achar melhores soluções com blockchain? Tudo bom, Cláudio? Obrigado aí pelo convite. Eu peço desculpa se minha internet falhar, eu estou viajando a trabalho, eu estou na rede do Wi-Fi do hotel, então se perder a conexão, me fala, por favor, e onde eu parei, daí eu repito, tá bom? Tá bom. Então, assim, de uma forma geral, né, assim, eu vou considerar o blockchain enterprise, né, não vou comentar aqui sobre o blockchain público, né, e vamos assumir, então, que a solução em blockchain atende aos requisitos funcionais e não funcionais, como segurança, privacidade, volumetria, disponibilidade, né. Então, assim, nós estamos participando de 2 consórcios aí de Trade Finance, né, o Marco Polo, e nós estamos para entrar no Contour, por exemplo, né, e nós estamos testando mais algumas coisas, mas quando você olha assim, onde que o blockchain está sendo usado, como que ele pode ser usado, né, então a gente precisa separar mais ou menos, né, em três áreas, assim, né, tipo assim, a primeira, problemas universais das indústrias, a segunda, problemas da indústria doméstica, né, pode ser a indústria financeira, pode ser a indústria de alimentos, e o terceiro, problemas internos à organização, né, então a gente olha sobre esses 3 aspectos, né, então assim, coisas globais, coisas para atuar no Brasil e coisas para atuar dentro da organização, né, porque nós como organização temos, por exemplo, várias empresas dentro do grupo, né, então a gente olha o blockchain dessas 3 formas. Então eu vou deixar o Marcelo Hirata falar e depois eu complemento, tá? Senão eu vou gastar aqui muito tempo já aqui falando e eu queria só passar para o Marcelo Hirata, então depois eu volto. Pode ser, Cláudia? Pode, mas se quiser também completar, tudo bem. Aí o Marcelo fala. Tá bom. Depois então, eu no caso, as perguntas. Tá bom. No caso de soluções internacionais, né, é mais fácil você encontrar produtos de prateleira. Né, por exemplo, você entra no consórcio em uma rede, né, que nem eu comentei, Trade Finance, né, o Contour, o Marco Polo. Então, basicamente, a digitização de processo, né, workflow descentralizado, né, porém, né, por exemplo, você pega o Marco Polo, tem operação que pode ser manual, mas tem operação, assim, para você ganhar escala, o ideal seria você integrar com as APIs, né, do que chamam o Nole do blockchain. Né? Então, não é simplesmente a questão assim, estou usando o blockchain e está resolvido. Não, né, você tem tanto operação manual quanto uma operação integrada ali, chamando as APIs do nós e automatizando o máximo possível, né? Então, no caso, né, de problemas da indústria, né, então assim, que eu comentei, Trade Finance, é um problema mundial, né, um problema mundial. Você não tem uma empresa centralizando, coordenando esse grande workflow descentralizado, né? Então, se você não tem alguém coordenando isso
e existe essa possibilidade, você tem aqui um ganho operacional muito grande de digitizar o processo, né, e você acaba forçando também a automação, porque não é só a questão do processo ser digital, né, que nem eu falei, você pode fazer um processo digital e ter que entrar manualmente os dados, né, mas a hora que você combina isso com a automação, aí sim, né, você acaba ganhando, assim, escala e volumetria. Agora, você pega, por exemplo, um outro problema internacional, que é a questão das CBDCs, né, Central Bank Digital Currency. Né, então, seria bom ter um padrão só, mas é muito difícil. Né, e provavelmente nós teremos blocos bilaterais, multilaterais, algumas redes maiores, até que se chegue a um consenso, né, qual é o padrão para fazer uma moeda digital emitida por bancos centrais. Identidade digital também é uma coisa assim, que a gente pesquisa aqui, mas estamos só no início da jornada. E a hora que você olha para o cenário doméstico, né, então você tem, por exemplo, a CBDC internacional, mas você também tem o real digital. Né, o real digital ele vai nascer como uma moeda digital de uso doméstico no varejo, só que tem ambições lá para o internacional, né, mas isso é outra história, é outro momento. Então, assim, para problemas domésticos, talvez você não vai encontrar um produto de prateleira, né, e também, assim, cada um vai ter o seu requisito, né, então cada país tem os seus requisitos de suas necessidades. Por exemplo, nós temos uma infraestrutura de mercado financeiro muito bem desenvolvida, né, no caso, por exemplo, de pagamentos, temos aí o Pix, pagamento instantâneo, a gente já tinha até de DOC que atendia bem, só que o Pix é melhor, né, você tem aí as bolsas, né, você tem as câmaras, as registradoras, né, então nós temos uma infraestrutura de mercado financeiro muito bem estruturada, né, mas a hora que você fala assim, tá bom, será que tem alguma coisa que eu posso usar blockchain? Assim, é uma coisa nova ou é uma coisa antiga, assim, que você quer substituir, fazer um upgrade tecnológico, mudar um modelo de negócio, né? Então, são vários fatores, assim, para analisar. E quando você não tem uma coisa pronta, se você tiver que desenvolver do zero, se você tiver que construir a rede, se você tiver que chamar várias partes para sentar na mesa e concordar a respeito de qual tecnologia, como vai ser a governança, qual vai ser o modelo de negócio, isso dá trabalho. Né? Isso dá trabalho, isso leva tempo, isso envolve até mesmo a parte jurídica, e assim, não é fácil, tá? E é por isso, assim, que você não tem tantos casos de uso ainda em produção, por exemplo, no cenário brasileiro, né, pelo menos, tá? Você tem aí a RBB, né, do TCU com o BNDES, mas aí eles estão organizando lá entre eles nos órgãos públicos, né? Mas nossa busca, então, eu quero resumir, então, assim, a nossa busca. Problemas internacionais, né, onde talvez uma solução de prateleira, eu entro no consórcio, instalo o meu nó aqui e resolvo. Problemas domésticos, talvez eu tenha que desenvolver porque eu não vou encontrar uma solução que me atenda 100%. E problemas dentro de casa também, né, que eu falei, como é uma organização muito grande, né, nós temos vários problemas aqui internos, né, que poderiam ser resolvidos, então, com a tecnologia blockchain. Marcelo. Prazer, Marcelo. A gente nunca participou de um painel juntos, né? Com o Gustavo e com o Jorge já participei. Não, Cláudia, bom dia. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui para conversar com vocês sobre blockchain. Tá? E na linha que o Jorge e o Gustavo também mencionaram, o segmento de seguro hoje, nós, do IRB, vemos um oceano azul de oportunidades para aplicabilidade de blockchain. Né? Pelo seu histórico e pela sua trajetória, o IRB hoje tem contatos praticamente com todas as seguradoras do Brasil e algumas ainda fora do Brasil, da América Latina. Isso faz com que nós tenhamos contatos e trocas de informações muito constantes com essas entidades. Né? Fora essas entidades, nós também temos os outros atores que fazem parte dessa cadeia, que são os próprios clientes das seguradoras, são os corretores, e o órgão regulador, que no caso é a SUSEP. Todo esse ecossistema formado, né, nós vemos uma oportunidade da aplicabilidade de blockchain. Né? Por quê? Porque o blockchain, ele traz uma série de questões que o mercado segurador hoje, um mercado extremamente consolidado, já consciente dos seus processos, maduro em seus processos, demandam, que são segurança e privacidade. Como é que eu vou trafegar informações numa rede usando blockchain e ter certeza que esses dados vão estar seguros? O blockchain garante isso. Nós já vimos aqui uma série de testes, nós fizemos uma série de testes com a solução da R3 Corda e pudemos comprovar que uma solução de blockchain traz essa segurança e privacidade. Né? Mais atores participando da rede, o IRB ele tem esse pioneirismo
e essa ideia inovadora de ser um hub que possa estar fazendo as conexões entre esses vários atores, clientes na ponta, pessoa física, produtores, órgãos reguladores, seguradoras e nós como resseguradoras, para que toda essa cadeia fique falando junto, de uma forma segura, de uma forma rápida, de uma forma performática. Mas tudo isso também o blockchain nos permite, porque traz o conceito de baseado em consenso. Ou seja, o que quer dizer isso? Na rede blockchain, você pode fazer com que cada um saiba quem está vendo a sua informação, né? E vamos dizer assim, que o ator principal ele pode também definir, né, quem vê o que de cada um, né? E isso faz com que nós tenhamos também um outro pilar importante para as nossas operações de seguro e resseguro, que é ser transparente no momento que você faz o compartilhamento dos dados, né? E mais, a gente sabe que numa estrutura de blockchain os dados são invioláveis, eles são criptografados, são seguros. Então, todo esse ecossistema que a gente está trazendo aqui, que é os seguros, né, o modelo de operação seguros e resseguros, e a sua aplicabilidade dentro de uma utilização de tecnologia blockchain faz totalmente sentido para nós hoje. E hoje nós já estamos aqui desenvolvendo parcerias com uma grande empresa financeira aqui também no Brasil para desenvolver soluções que atendam essas demandas e gerem, né, benefícios aos nossos clientes, muito principalmente no ganho de escala operacional. Ou seja, nós podemos automatizar o blockchain nessa solução. Nós vislumbramos que a eficiência operacional ela vai ficar muito destacada, ela pode fazer com que as automações dentro das companhias aumentem ainda, né? Segurança, como eu falei, seja extremamente reforçada, e agilidade em troca de operações, para que tudo isso traga o quê? Ganhos para os clientes finais, né? E, acima de tudo isso, o órgão regulador ele pode também fazer uma série de acompanhamentos e monitoramentos dessa rede para garantir que toda a operação, todas essas transações estejam compliantes com o modelo de seguro. Então, nós do IRB estamos fazendo já algumas POCs, alguns testes, né? Entendemos que o blockchain para o mercado segurador faz totalmente sentido, é uma tecnologia segura que propõe trazer mais agilidade, comunicação, interação, melhor dizendo, entre esses atores e fazer com que todos ganhem em eficiência operacional, em redução de custos e façam com que possamos trazer mais inovação ao mercado tão maduro como é o mercado de seguros. Cláudia. Marcelo, Marcelo, o mercado de seguros sempre apareceu como um dos mais promissores para o uso de blockchain, exatamente por isso que você falou, tem muita gente envolvida, tem muito papel envolvido, muita informação sensível envolvida e precisando ser trocada rapidamente. Mas parece que eu tenho um pouco a sensação de que está demorando. Inclusive, assim, queria saber se está demorando mesmo ou se eu estou muito ansiosa e queria saber como é que está o projeto de vocês com a B3, porque vocês... Foi anunciado um projeto, acho que em 2019, se não me engano, exatamente, para o setor de seguros, foi super bem recebido, né, pelo ecossistema, porque assim, oh, nossa, que bom, finalmente, né? Não, respondendo as suas perguntas, Cláudia, vamos lá. A nossa parceria com a B3, ela continua em desenvolvimento, nós estamos aqui trabalhando juntamente com eles para desenvolver uma solução de integração entre nós, a B3 e as seguradoras que possam fazer parte desse ecossistema, a fim de agilizar as trocas de informação dentro desses pilares que eu comentei com você, com segurança e privacidade de dados, com transparência e consenso entre as partes envolvidas dentro desse ecossistema. Eu espero que a partir do segundo semestre desse ano, nós tenhamos mais novidades aqui para já apresentar ao mercado. Com relação... Desculpa. Não, eu queria só saber, esse projeto ele vai pegar uma parte específica do processo de seguro? Na realidade, a ideia é desenvolver o projeto a partir de produtos, né, ou por linhas de negócio, vamos dizer assim. Tá bom. Nesse primeiro momento, nós estamos visualizando uma linha de negócio, por exemplo, que nós chamamos, né, grandes riscos, né, depois nós precisamos passar para a linha vida e previdência. Então, nós estamos ainda nessa fase já experimental, final de desenvolvimento dentro dessas linhas de produtos, e aí dentro dessas linhas de produto a ideia é passar por todo o processo transacional,
seja de troca de informações da sua operação e também da sua liquidação. Tá? Tá certo. Essa em linhas, é o conceito do projeto que nós estamos desenvolvendo junto com a B3. Né? Com relação a essa questão do blockchain, realmente a sua aplicabilidade no mercado de seguros, é uma questão de, vamos dizer assim, é um mercado que gosta de estar seguro com a solução. Né? Então, na realidade, eles querem realmente ter uma ideia, um aprofundamento que é natural, né? Se você trazendo uma tecnologia nova, com modelos um pouquinho mais audaciosos, vamos dizer assim, é natural que as pessoas, as organizações queiram entender um pouco mais. Então, esse projeto da B3, nós entendemos que possa ser um alavancador para acelerar a adaptação, né, das empresas de seguros no ecossistema blockchain. Então, eu acho que é uma questão de entendimento maior, e um seminário como esse ajuda, né, espero que tenha bastante pessoas na audiência de seguros, e depois eu fico à vontade para estar conversando também com eles, ajuda a aprofundar o entendimento, ajuda a conhecer melhor as soluções e as tecnologias, e como essas soluções podem estar aplicadas e ajudar essas empresas dentro dos seus negócios. Então, é só uma questão de maturação, né, de entendimento, e eu acho que nós estamos juntos. A SUSEP hoje também, na linha do Banco Central, também está ajudando. Né? De certa forma, quando ela fala, a SUSEP, que ela também vai para o Open Insurance, é uma forma de ajudar, né, a trazer um modelo mais aplicado com tecnologia, né, que vai em linha muito similar ao que o Open Finance faz, e fazer com que esse tipo de provocação acelere a adaptação de novas tecnologias pelas empresas do ramo de seguro, Cláudia. Tá certo, ótimo, obrigada. Jorge, depois, se Gustavo, se você quiser também comentar essa pergunta, é o seguinte: ontem veio a notícia de que a plataforma WeTrade, que era focada, né, em financiamento de comércio exterior, que ela fechou... Trade Finance, E, enfim, as informações são de que eles não tinham dinheiro suficiente, embora eles tivessem ali 12 bancos, mais IBM como sócios, enfim. Eu queria entender o seguinte, Jorge, você comentou, né, da participação de vocês nessa área, né, Contour, Marco Polo, enfim. Foi um problema específico da plataforma ou realmente a gente ainda não tem certeza de que blockchain funciona para trade finance, que era também uma área muito vista como assim, nossa, essa é uma área para blockchain entrar? A questão, assim, eu não vi detalhes, né, eu vi essa notícia sim, mas acho que a grande questão é a seguinte, né, se você consegue formar esse ecossistema, né, se você consegue trazer os players relevantes, né, por exemplo, né, que eu comentei, nós estamos no Marco Polo e vamos testar também o Contour. Só que aí, o que a gente olha? Deixa eu ver quem são os bancos que estão participando aqui, deixa eu ver quem são as empresas. Porque a hora que eu chego para uma empresa que é cliente minha de Trade Finance, fala assim, olha, nós temos aqui um novo produto, é que no caso do Marco Polo é um novo produto, né, no caso do Contour é o produto antigo, carta de crédito, é mais fácil que o mercado já conhece, né. Mas se eu falo assim do Marco Polo, é um novo produto, é payment commitment, né, você quer testar, aí a empresa tem que entender o que é o produto, tem que entender, né, o que muda para ela tem que dedicar pessoas, né, ela tem que dedicar, tem que fazer pessoal de TI, tem que entrar também, então se não é uma coisa simples, né, então aquilo que o Marcelo estava falando, que você perguntou, está demorando muito, né, mas é assim mesmo, né, infelizmente, assim, no mundo enterprise é assim, as coisas são muito grandes, né, os volumes são muito grandes, e você mudar para uma nova tecnologia, né, depois eu vou comentar um pouquinho, né, sobre isso, né, sobre, assim, fazer coisas novas versus fazer coisas antigas, né, e Marcelo, só para te lembrar que estamos abertos aí para fazer coisas com a Bradesco Seguros aí, né, vamos agendar. Opa, negócio! Já estamos novas parcerias, isso é bom. Feedback online, hein, feedback online. Eu tô sempre, eu já tinha conversado com o Marcelo Irata lá atrás, né, Marcelo? Sim. Vocês estavam bem no começo aí do projeto, assim, assim, lembra da gente também, que a gente quer participar aí da prova de conceito, tá? A gente já está agendado, Jorge. Tá bom. Mas as coisas demoram mesmo, Cláudia, infelizmente, né? Mas no caso da WeTrade, né, que eu falei, se você não consegue trazer, né, a bordo, né, não só os principais players do ecossistema, porque não adianta só trazer banco e seguradoras, tem que trazer as empresas também.
né? Você tem que trazer as pontas ali do Trade Finance. O cliente, isso que é uma coisa que se fala pouco, sim, né? Da importância de trazer o cliente, ele aceitar isso. É interessante isso. Nunca né? Porque, assim, não é só os bancos, né? Eu tenho que trazer os clientes. Então, assim, para a gente testar o Marco Polo, a gente teve que achar um cliente nosso que estivesse disposto a testar, encontrar, né, o nosso correspondente bancário lá do outro lado, ou o banco, né, do exportador ou do importador, depende, né, do fluxo que está fazendo, e encontrar o fornecedor ou o importador do outro lado também, né? Então você tem que casar 4 partes aqui, né? O importador, exportador, o banco do importador e o banco do exportador, né? Óbvio que se o banco do importador e o banco do exportador for o mesmo, né? Por exemplo, um banco global assim, facilita um pouco, porque são só 3 partes, mas no meu caso, eu preciso casar 4 partes, né, para fazer esse teste. Então, demora, né, até você conseguir os clientes, né, as pontas, né, os bancos estão sempre afim, né, não, vamos fazer isso aqui que vai ser bom, né, vai reduzir custo. Ó, por exemplo, né, o Gustavo Poro pode falar até melhor, talvez o Irata também. No caso da B3I, né, que começou como um consórcio de resseguradoras e depois virou uma empresa também, 30% da redução de custo foi por causa da padronização da troca de informação, não foi por causa do blockchain em si. É que o blockchain forçou uma padronização do mercado, entendeu? Então, assim, todo mundo quer essa redução de custo, né? Todo mundo quer o ganho de eficiência operacional, né? Que as coisas sejam instantâneas, mas demora, assim, tem que testar, tem que convencer as partes, tem que fazer um convencimento interno. Então, é por isso que as coisas acabam demorando aí no mundo enterprise. Tá certo. Gustavo, você quer complementar essa questão da WeTrade? Eu quero dar meus pitacos, na verdade, também na parte de seguros, assim, eu acho que, e a WeTrade é um exemplo disso, assim, a questão da demora, né? Se eu te falar, os projetos que a gente tem hoje em produção, Cláudia, o Marco Polo e o Conturo, ambos projetos estão em corda, estão em produção. Verdade, né? Os dois são corda. Estão em produção, exato, mas são projetos que, assim, a parte de criar a aplicação, de desenvolver a tecnologia, eu vou te falar que foi no máximo 1/3 do tempo que eles demoraram para, de fato, ir para a produção. 2/3 do tempo, eles precisaram para definir o que a gente chama de governança. Então, esse é o grande ponto no projeto de blockchain no mundo enterprise. Acho que o Marcel tocou muito bem nesse ponto. Oi, você chama ele de Jorge, eu chamo ele de Marcel, vai ficar uma confusão. O Marcel e o Jorge são a mesma pessoa, tá, pessoal? O Jorge e o Marcel. Então, assim, para você definir a governança, que é o que demora, ainda mais no mundo corporativo, enterprise, quando você junta grandes participantes da cadeia. Imagina, como o Marcel comentou, o Jorge comentou, e o Irata, você está numa cadeia de seguradoras, onde você tem várias seguradoras grandes também, e você juntar esse povo todo para concordar nas regras de negócio que vão estar codificadas naquela aplicação, todo mundo tem que seguir, tem que concordar com aquilo, com aquele fluxo que vai ser seguido. Então, assim, não é simples. E não estou dizendo que esse foi o erro da WeTrade. A WeTrade, eu acho que tem algumas particularidades da plataforma que não estavam em corda, estavam em outra tecnologia, mas, assim, que, por exemplo, podem justificar a questão da adoção. Então, você pega a WeTrade, por conta de uma deficiência ou um problema da tecnologia que eles escolheram, eles optaram por não ter privacidade na rede, ao contrário de como é a B3I, de como é o Contour, de como é o Marco Polo. Então, quando você traz uma rede com serviços para uma indústria onde você quer a adoção de competidores, você não garantir a privacidade, acho que foi um ponto que o Marcelo Irata colocou como, assim, um requisito funcional, privacidade, como é que ele falou aqui, até anotei, segurança e privacidade, onde você não entrega a privacidade, você não garante para aquele participante que você está convidando para a tua cadeia ali, para a tua aplicação, que as transações que ele vai fazer dentro da tua rede, só ele vai enxergar, só ele a contraparte, e não todos da cadeia, como acontecia no WeTrade, pode ser que a adoção não tenha sido em massa por conta de um requisito como esse. Então, tiveram algumas escolhas que eles fizeram que talvez tenham impactado na adoção e, obviamente, na evolução ou no sucesso da plataforma. Coisas que, para o Marco Polo e para o Contour, foram parte do sucesso que eles tiveram. E tem hoje, o Jorge comentou muito bem,
A Marco Polo, por exemplo, eles fizeram uma lição de casa de quase 2 anos antes de lançar a aplicação em produção, né? Então, primeiro eles começaram sem blockchain, eles começaram simplesmente criando as APIs para conectar nos ERPs dos clientes finais, que nem são os clientes finais que pagam a conta, quem paga a conta são os bancos. Mas o que eles se preocuparam? Eles se preocuparam primeiro em estar conectado com os clientes finais, fizeram aquele Pareto, descobriram quais são as principais plataformas de ERP que atendem 80% do mercado global, criaram as APIs e conectaram com esses caras. Depois eles criaram uma camada de visualização, então, eles criaram uma forma de entregar essas informações que eles recebiam dos diferentes ERPs de uma forma padronizada, aí como o Marcel comentou, eles padronizaram a forma de entregar isso para os bancos que de fato seriam os clientes da Marco Polo. E depois que eles já tinham a seleção de casa feita, aí sim eles começaram a bater na porta dos bancos e falar: bancos, eu criei aqui uma solução que eu conecto nas APIs de 80% das empresas que fazem importação e exportação no mercado, eu criei uma camada de visualização para padronizar a forma que você enxerga essa informação. Então, quando você for ceder crédito, por exemplo, para uma dessas empresas que está na sua cadeia de valor, ao invés de você receber um Excel que foi manipulado com informações extraídas do ERP, você vai receber informação direto do ERP. Quer testar? Puta, legal. Aí eles criaram um modelo de negócio que começava, um modelo comercial que começava em avaliação, depois pulava para piloto, depois pulava para produção. Então, assim, o modelo de governança foi bem pensado, a lição de casa em termos de infraestrutura foi bem desenhada, o modelo comercial foi bem desenhado, e por isso que hoje eles têm mais de 50 bancos e mais de 100 empresas conectadas no mundo todo e já criaram uma rede global, eles já estão em todos os continentes, e pretendem evoluir a plataforma deles, inclusive para permitir que sejam feitos pagamentos via rede. Então, assim, não só melhorar o processo operacional, mas também, eventualmente, por que não, pagar através da plataforma quando, eventualmente, se você tiver um CBDC ou você tiver um stablecoin regulado ou um digital cash regulado. Então, assim, mas foi tudo bem pensado. Engraçado que os dois projetos, tanto o Contour quanto o Marco Polo, nasceram dentro da R3 como um piloto de teste. A R3 ela promovia para os membros, enquanto consórcio, alguns pilotos internos, onde a gente convidava os membros para participar desses pilotos. E ambos os projetos nasceram lá dentro, depois evoluíram, viraram empresas, e agora estão com voo solo aí muito bem sucedidos. Então, e na parte de seguros, acho que o Marcelo Irata comentou já muito bem, é uma outra questão, né? A questão da demora, além dessa questão de governança e tal, tem o que a gente chama a inovação disruptiva, né? Então, a inovação disruptiva, para os líderes de mercado, ela tem a tendência de demorar mais 1 ano e meio, 2 anos, para que seja adotada, porque ela pressupõe que você pare um processo do jeito que ele está sendo feito hoje, redesenhe esse processo e implemente um processo totalmente novo. Para um novo entrante de mercado, para uma startup, é simples fazer isso, porque ela já começa assim. Agora, para um líder de mercado, assim como o IRB ou o Bradesco, ou a Bradesco Seguros, não é simples você pegar um processo que já está rodando em larga escala, parar esse processo, redesenhar e implementar um novo. Então, essa demora também ela é muito motivada pelo blockchain ser uma tecnologia, uma inovação disruptiva, e não uma inovação incremental, como é Big Data ou inteligência artificial. Então, falei demais aí, mas passo para você. Não, mas está ótimo. É interessante, a gente está entrando em detalhes aqui que raramente eu vejo em matérias e que eu mesma não escrevi. Essa questão da governança eu acho bem interessante, eu sempre escutei dizer que, assim, uma das pessoas que eu entrevistei falou assim, olha, é o seguinte, quem for implantar blockchain tem que pegar 2/3 do tempo para a governança, se não fizer isso, o projeto vai para o ralo. E parece muito, mas é que é necessário mesmo, né? E os projetos que dão certo, realmente, no final, parece que é sempre aí que a coisa, a chave do sucesso está muito relacionada a isso. E essa questão dos dados serem privados, eu entendo que todas as plataformas consigam, na verdade, resolver isso, né? Assim, a gente tem... Mais ou menos. Mas é muito técnico para explicar. Mas, enfim, espera-se que, né? Espera-se que resolva essa questão. Mas, enfim, cada um do seu jeitinho, vamos dizer assim. Mas
é interessante pensar numa plataforma que pensou em tudo aberto, né? Porque eu nunca tinha visto isso. Já vi várias plataformas e quando tem muita gente, assim, não, a gente fecha aqui. Tem um pedaço aqui que só eu vejo, enfim. Mas eu queria Depende aqui... do caso de uso, tá, Cláudia? Depende muito do Tá, caso de uso, assim, se você tem um caso de uso B2C, muito provavelmente uma plataforma pública atenderia perfeitamente. Quando você vai para o mundo enterprise, que aí sim você começa a olhar para plataformas permissionadas e esse tipo de requisito funcional acaba sendo relevante. tá. Até porque, me permita adicionar, nós temos que também hoje trabalhar em cima de regulatórios, né? Ou seja, hoje nós temos a LGPD aqui, a GDPR na Europa, que demandam os requisitos de privacidade de informações que vão ser trafegados na rede. Então, é importante também a gente detalhar não só a questão tecnológica, mas como as questões regulatórias também, que são importantes de serem contempladas numa solução dessa magnitude dentro do blockchain. Tá. Bom, a gente tem uma pergunta aqui. Aliás, eu queria convidar todo mundo que está assistindo a fazer perguntas. Não se acanhem. Aqui é o seguinte: pode fazer a pergunta mais básica, porque blockchain é tão novo, é tudo tão novo que não tem problema nenhum. Às vezes a pessoa não pergunta porque acha que vai perguntar o básico, né? Pode inclusive perguntar o que é blockchain, se quiser. Agora, vamos lá. A gente tem uma pergunta do Guilherme, eu acho, RD Olive, deve ser Oliveira, alguma coisa assim. Enfim, o Guilherme está perguntando o seguinte: existe uma convergência para o uso de redes públicas ou privadas? Jorge, você pode responder essa? Eu acho que no futuro as coisas vão ter que interoperar, né? Acho que o enterprise tem o seu motivo de existir, né? E as redes públicas têm a sua razão de existir também, né? Então, acho que as grandes soluções estão buscando interoperabilidade. É que nem eu falei, por exemplo, pega o Real Digital, né? Então, o Real Digital, o Banco Central vai escolher qual é a plataforma aqui no Brasil, né? Na aplicação doméstica de varejo. Só que a hora que você olha o cenário internacional, pode ser que seja outra plataforma, né? E aí, como é que eu faço essa integração, né? Como é que eu integro o Real Digital aqui com o Real Digital internacional? Como é que eu vou fazer um Atomic Swap de Real Digital com dólar digital lá fora? Então, nós vamos ter que fazer algum tipo de integração, né? Mas, assim, só para dizer também que nem tudo é blockchain, né? Por exemplo, o Pix funciona muito bem e é centralizado, né? O Open Finance funciona muito bem e é chamada de API, né? Chamada de API para cá, chamada de API para lá. Então, assim, não é tudo, né, que a gente vai usar blockchain. E então você vai ter várias redes, né, convivendo, coexistindo, né? Cripto vai coexistir com stablecoins de empresa, stablecoin de banco, com o CBDC, né? Todo mundo aí dos ativos digitais, né? Tudo isso é muito fácil fazer no blockchain público, porque a rede já está lá, já está disponível, né? Eu comento assim que aquilo que a nuvem pública, aquilo que a computação em nuvem fez pelas startups e pelas fintechs, né, o blockchain público está fazendo pelos ativos digitais. Então, você tem uma infraestrutura pública disponível que é muito fácil você criar um novo ativo digital, né? Você criar lá o seu token RC20, o seu token RC721, né, que são dois padrões ali de fungible token e não fungible token ali do Ethereum, que outras redes copiaram também. Mas, sim, tem que ver os requisitos, né? Tem que ver, assim, eu quero que os meus dados estejam públicos numa rede blockchain, né, pública. Eu quero, assim, segregar a informação, eu quero ter mais volumetria, né, eu quero ter mais segurança, né? Que nem eu comento há alguns anos, na hora que você vai para o blockchain público, o smart contract está lá 100% exposto para todas as pessoas do mundo, né, tanto para pessoas boas quanto para pessoas ruins, né? Por isso que você vê tanto ataque acontecendo contra smart contract, contra breach, né, do mundo do DeFi, né, roubo. Antigamente as pessoas achavam assim que só se alguém roubar a tua chave de criptografia, a tua chave privada, é que você vai ter problemas no mundo do blockchain público. Não. Se alguém hackear o teu smart contract, se alguém descobrir uma vulnerabilidade, eu também vou conseguir fazer um estrago, né, que é o que nós temos visto, né? Então eu quero que o meu código-fonte, minha regra de negócio esteja exposta, né, para que todo mundo veja. Talvez não, né? Ou em alguns casos a pessoa fala, não, eu quero, porque daí é auditável, é 100% transparente, sim, mas também é 100% atacável, né? Então nós temos, assim, temos bugs? Temos, mas está escondido atrás de várias camadas de firewall, várias camadas de segurança, né? No blockchain público não, está tudo exposto. Então não é qualquer coisa, talvez, que eu vá querer fazer no mundo do blockchain público, mas vai ter uma convivência, Cláudia, né? Que nem eu falei, o Pix é centralizado, Open Finance é API, o Real Digital talvez seja um blockchain enterprise, né, do governo ou do Banco Central, né? Você vai ter que lançar os ativos digitais nessa rede para obter a vantagem aí de fazer Atomic Swap, Deliver Versus Payment, etc. Uhum. Tá.
Você quer completar, Gustavo? Vamos lá, eu acho que o Marcel usou uma palavra que eu tenho usado bastante em conversa sobre ativos digitais e CBDC, que é coexistência. Eu acho que esse é o caminho, interoperabilidade e coexistência entre esses diversos ativos que estão sendo lançados, desenvolvidos ou tokenizados. Então, imagina assim, a estratégia da R3, num primeiro momento, primeiro é suportar os clientes, suportar os nossos parceiros de negócio na estratégia de tokenização, de criação de um ativo digital. Então, olhando para o lado B2B, olhando para o lado do mercado regulado, produtos regulados, mas também de ser plugável a estratégias de cripto. Então, assim, por que, por exemplo, o Bradesco vai definir lá uma estratégia de cripto, ele vai fechar um acordo, um contrato, por exemplo, com uma empresa que promove ou provê custódia de cripto. Por que não o cliente institucional do Bradesco, dentro dessa plataforma de custódia, ter lá os seus ativos, Bitcoin, Ethereum, suas moedas, ou eventualmente os seus tokens imobiliários, ou os seus tokens orientados pelo Banco Central, no caso da Bolsa OTC, mas também ter lá ativos digitais que foram emitidos em cima de instrumentos financeiros regulados dentro do Bradesco. Por que não coexistir essas duas plataformas, mesmo que um deles venha de um padrão Ethereum, um padrão Bitcoin, o outro venha de um padrão Enterprise, permissionado. Então, assim, essa questão da interoperabilidade entre esses ativos, entre esses dois mundos, e a coexistência desses ativos, eu acho que é o que a gente vai ver muito forte acontecer nos próximos 2, 3 anos. Convergência, acho que foi a palavra que você usou, Cláudia. A gente vê muito isso, a gente, assim, quem está nesse mercado, que nem eu, Marcel, já desde 2015, tem gente que está até bem antes, mas a gente viu durante muitos anos o mercado financeiro tradicional andando numa estrada paralela a esse mundo criptoeconomia, e o que a gente está vendo daqui para os próximos 2, 3 anos é que essas estradas estão se inclinando e elas devem convergir em algum momento, e inclua-se CBDCs nessa discussão. Então, assim como ele comentou, não necessariamente você vai ter a mesma escolha de tecnologia por todos os países ou por grupos de países, e eventualmente esses países vão querer fazer pagamentos transfronteiriços entre eles, com a mesma, possibilitando também que eles façam o atomic swap, ou a troca atômica entre suas moedas. Agora, se o Brasil, por exemplo, escolheu o Corda e ele está fazendo uma transação com a China, que está usando um padrão Ethereum, ou um padrão proprietário, a gente tem que garantir dentro dessas infraestruturas que elas se conversem, que elas interoperem. A R3, por exemplo, quem quiser pesquisar depois, tem um projeto chamado DUNBAR, D-U-N-B-A-R, onde a gente promove testes de CBDC entre 6 países com 2 tecnologias diferentes, e dentro dos testes que a gente faz, a gente tem também a questão da interoperabilidade. Então, a gente faz emissões com moedas distintas entre esses países e faz a transferência atômica, não só de moeda contra moeda, mas também de ativos tokenizados, instrumentos financeiros tokenizados, contra pagamentos em moedas CBDC, moedas digitais. Então, assim, para provar que, de fato, é viável. E no caso da R3, particularmente, a gente não usa o conceito de bridge que Jorge Marcel acabou de comentar, que o bridge seria como se fosse um layer 2, uma segunda camada para fazer para garantir a interoperabilidade entre tecnologias distintas. A gente acredita num modelo diferente, a gente acha que o bridge ele é mais um intermediário dentro do processo e mais um ponto de ataque, como o Marcel comentou. A gente usa um formato proprietário para fazer a validação das distintas moedas dentro da rede. Mas esse é o caminho. Assim, acho que o CBDC vem acelerar isso, mas o caminho é que exista interoperabilidade entre esses ativos e a coexistência desses ativos. Ô Marcelo, vocês estão olhando essa questão do real digital para o setor? Certamente. Eu acho que ser em blockchain ou, enfim, registro distribuído e stablecoins, né? Assim, acho que até o paper do Fábio Araújo para o Banco Internacional de Compensações já fala ali 2 stablecoins diferentes, convivendo com mais stablecoins ainda. Enfim.
certamente nós olhamos para esse tipo de transação, Cláudia, e estamos entendendo e nos aprofundando. Como a gente voltando um pouquinho aqui ao início da nossa conversa, o mercado de seguros e resseguros é um mercado muito atento à questão de riscos, à questão de viabilidade, né? Então, eu acho que para esse mercado é importante ter uma consolidação num primeiro momento, transacional principalmente, né? E aí entra muito essa questão, né, eu acho que no mercado de seguros aqui vai ser importante ter a segurança de ter uma rede privada, né, que possa ser bem assim restrita, pouco aberta, na minha opinião, para depois evoluir e ter a certeza que as transações estão passando de uma forma como esperado, e aí gradativamente se abrir isso para outros tipos de transações, aí essas questões até transações financeiras. Eu acho que é uma evolução. Eu acho que no mercado de seguros a tecnologia vai chegar um pouco mais na frente, mas o processo de seguros ele vai avançar à medida que ele vai se sentindo confortável e mais confiante com o que possa estar a tecnologia ofertando. Mas eu entendo também, como o Gustavo e até o Jorge colocaram, que é um caminho que nós temos que trilhar gradativamente, mas é um caminho que vai convergir para esse tipo de inovação e esse tipo de novos modelos operacionais no mercado financeiro. No mercado de seguros, blockchain tem que provar que é segura mesmo, porque sempre se fala, blockchain é segura, blockchain é segura. Exatamente. Tem que provar que é segura mesmo, ainda está e o desafio é esse, né? Como o Gustavo bem mencionou, né? Quando você traz uma tecnologia que a princípio traz uma disruptura, e eu prefiro no mercado até para não trazer um chamado disruptura, mas fazer um novo modelo de operação, né? As pessoas, né, as entidades, né, desse ecossistema acabam preferindo entender mais, se aprofundar mais, conhecer melhor, para que eles possam decidir, né, e ir nessa direção. E é isso que acontece no nosso mercado. Agora, realmente, uma tecnologia que agrega, que adiciona a outros modelos, ela é menos, vamos dizer assim, restrita, né, à sua aplicabilidade. Então, o blockchain vai passar por esse desafio e certamente eu acho que ele vai chegar no momento que todo mundo vai olhar e falar assim, não tem mais jeito, é seguro, eu posso confiar, vamos em frente. O Jorge, você estava falando que assim a gente conseguiu fazer o Pix sem blockchain, né? Até parece, se não me engano, o custo foi de 4 milhões de dólares e de reais, essa foi alguma coisa assim. Dólares. Baixo, né? Baixo, né? Assim, considerando o impacto que ele teve. O Open Finance é a API, e a gente sempre se falou muito da facilidade que blockchain dá para você fazer pagamentos internacionais. E aí existem até moedas para isso, né? Foram criadas moedas até para isso específicas, enfim. A gente pode ver, então, o real substituindo essas redes que foram criadas para fazer pagamento internacional? Ainda é cedo, né? Assim, uma coisa é você fazer estilo Big Bang, né? Dá shutdown em tudo que existe e lança um novo que todo mundo vai começar a usar. Certamente não vai ser assim, né? No caso de Central Bank Digital Currencies, né, o que nós temos visto é a formação de blocos bilaterais ou multilaterais, né? Por exemplo, a China, né, fez lá um bloco, se eu não me engano, com a autoridade monetária da Tailândia, a autoridade monetária de Hong Kong e os Emirados Árabes Unidos. Se eu não me engano é isso, o Gustavo pode me corrigir se eu estiver errado. Mas você vai ter, então, blocos, né, onde os países vão testar entre si novas formas de remessa. Eu acho que as sanções contra a Rússia já aceleraram, né, essa questão de pesquisar redes alternativas a SWIFT, ou coisas que estejam fora do alcance das sanções, por exemplo, impostas por alguma nação, pelos Estados Unidos, né? Então, acho que é a descentralização do sistema financeiro, e eu acho que é uma tendência reversível também, na questão da autonomia, né, de você ter assim a soberania da sua nação, né, não ficar sujeito, né, a imposições de fora. Óbvio, né, que se os Estados Unidos faz uma sanção contra a Rússia, né, a Europa entra junto, você afeta o mercado globalmente, né? Não é só uma questão assim de qual é o trilho que você usa para mandar dinheiro, se é SWIFT, se é outro, né? Mas eu acho que essas coisas vão novamente conviver por um bom tempo, até que os vencedores apareçam, e aí o pessoal acaba migrando, né, para essas redes vencedoras, né, porque
você ficar de fora tem um custo muito alto, né? Você ficar utilizando algo que ninguém está usando, assim, não tem porquê. Então, você vai querer estar onde os seus parceiros comerciais estão, né? Você vai querer estar onde tem menor custo, onde tem maior eficiência. E eu acho que com o tempo os vencedores aí desse mercado vão aparecer, e aí você tem uma migração, uma consolidação do mercado natural. Tá certo. Eu queria perguntar para vocês três rapidamente aqui, assim, esses processos internos das instituições que estão usando blockchain, na ponta ele traz uma diferença para o cliente de que forma? Seja o cliente uma empresa ou uma pessoa física? Ou não? Também assim, fica ótimo, mas é só a gente que está percebendo. Assim, eu posso começar respondendo, acho. O cliente, ele não tem que saber que você usa blockchain, tá? Porque blockchain é uma tecnologia de infraestrutura, né? Então, o que o cliente vai ver? Ele vai ver um aplicativo, ele vai ver um portal web responsivo, às vezes vai ver via WhatsApp, né, uma interface ali que você vai fazer um pedido ali por WhatsApp, mas só para trazer um problema prático aqui nosso da organização, né, inconsistência de cadastro. Né? Então, nós somos aqui várias empresas com vários CNPJs, e o cliente, ele é cliente Bradesco Banco, ele é cliente Bradesco Seguradora, ele é cliente Bradesco Cartões, ele é cliente Bradesco Consórcio, ele é cliente Bradesco, sei lá, de algum outro produto ou serviço. E às vezes nós temos alguns conflitos no cadastro da pessoa. Né? Por exemplo, assim, o endereço residencial em um está certo, no outro está errado. O celular em um está certo e o outro está desatualizado. Tem várias formas de você resolver esse problema. Né? Você poderia criar uma base de dados centralizada, já que é um sistema interno da organização. Mas, como eu falei, somos várias empresas, né, dentro da organização, dentro assim, do conglomerado. Talvez uma solução em blockchain, né, que você faça um cadastro compartilhado, né, obedecendo a LGPD, por exemplo, o GDPR, né, no caso ali das nossas unidades externas, talvez seja melhor, né, do que uma solução centralizada, porque você mantém a autonomia, né, das empresas dentro da organização, cada um ali é dono ali do seu cadastro, mas você consegue sincronizar essas informações se o cliente der o consenso, né? Você permite compartilhar os dados que você tem no Bradesco Cartões com o banco, com a seguradora, o cliente dá um ok, e aí de repente você consegue orquestrar melhor o sincronismo do cadastro. É um problema assim, parece que é simples, mas não é, né? Essa questão de cadastro divergente dentro de uma empresa muito grande, é uma empresa que cresceu organicamente, inorganicamente, né, que cresceu comprando outras empresas, que trouxeram seus próprios sistemas. Então, não é uma coisa simples coordenar tudo isso. Né? Então, blockchain é uma solução que a gente estuda aí que poderia ajudar a resolver esse problema de cadastro interno. Legal, quer dizer, no final é uma coisa interna, mas assim, para o cliente é uma dor de cabeça quando ele descobre que ele está aparecendo. Mas assim, que nem eu falei, poderia ser uma base centralizada, entendeu? O cliente não vai saber se é uma base centralizada ou se é blockchain, mas ele vai saber o quê? Meus dados estão atualizados, que bom. Né? Exatamente. Que bom que detectaram. Quando eu falo de impacto é isso, ele não precisa nem saber que é blockchain, mas a vida dele melhorou num piscar de repente. Sem dúvida. Alguém quer complementar? Acho que eu posso dar meu pitaco. Vai lá. Não, desculpa, Gustavo. Não, é bem na linha que o Jorge comentou. Eu acho que se nós olharmos duas visões, a visão da pessoa física, ela recebendo soluções, né, como internet bank ou, né, smartphones, enfim, ela realmente não vai ter uma percepção muito aguçada do ponto de vista que ela está usando uma tecnologia blockchain. Porque, afinal de contas, as transações que ela vai estar operando é o que ela espera. Rápidas, seguras, consistentes, né? e assim, acruadas. Agora, na minha opinião, do ponto de vista de um cliente corporativo, ele pode ter uma percepção diferenciada na eficiência operacional, na agilidade maior de troca de informações, na acuracidade dessas informações também. Então, aí eu vejo que um segmento B2B, o cliente final, ele possa ter uma percepção maior dos benefícios que o uso da tecnologia blockchain pode trazer na operação dele. Gustavo. Vamos lá, eu acho que assim, primeiro concordando com os dois, eu acho que cada um colocou pontos super relevantes ali. O Marcel começou a resposta com o que a gente fala tecnologia, você percebe que ela deu certo quando ela vira tecido, né? A gente começa a falar, quando ela vira mainstream, quando você está usando e não sabe nem o que é aquilo, ou
o que está por trás daquilo, né? Como ele foi fabricado. Então, eu concordo com essa visão. Eu acho que ela tem essa tendência para o cliente final, seja ele, como o Marcelo comentou agora, seja ele PJ ou PF, mas ela tem essa missão de melhorar a eficiência de processo e trazer uma experiência melhor para o usuário final, sem que ele saiba. Às vezes, e é um ponto interessante, o Marcelo sabe bastante disso, que a gente vira e mexe tem esse tipo de conversa interna no banco. Às vezes, nem o líder da área de negócios que está testando a solução, nem ele se importa se tem blockchain ou não. Ele quer resolver o problema de negócio dele. Então, às vezes a gente faz o pitch com ele em relação à solução, que a gente enxerga que vai trazer um benefício para a área dele e vai trazer um benefício direto para os clientes que ele atende ou para os serviços que ele presta para os clientes dele, e a gente nem fala de blockchain. Cara, hoje o teu processo está assim, ele poderia ficar desse jeito, a gente poderia reduzir esses riscos, reduzir o tempo de liquidação e trazer uma experiência melhor, trazer uma eficiência profissional melhor, trazer uma margem maior para vocês. Bora fazer? Vamos. Então, assim, eu acho que isso é o que vai. Acho que o Marcelo também comentou uma coisa que a gente escuta bastante e que não foi nem a R3 que criou. Tem um projeto da R3 chamado Spunta, na Itália, na Itália, o que seria a CIP da Itália, vamos dizer, essa Câmara de Compensação, a Câmara Interbancária, ela roda 100% em cima de corda, uma aplicação onde você tem mais de 100 bancos, todos os bancos da Itália conectados, né, onde envolveu a Federação dos Bancos, o Banco Central e tudo mais. Mas por que eu estou contando isso? A gente trouxe uma vez para o Brasil o arquiteto que desenvolveu essa aplicação. É um arquiteto que liderou o desenvolvimento dessa aplicação e que definiu que teria que ser em blockchain. E aí perguntaram para ele, falaram assim, cara, mas por que você fez isso em blockchain? Por que você não fez, já que estava o Banco Central, a Federação, todo mundo ouvido, por que não fizeram isso de forma centralizada? Ele falou, cara, tudo dá para você fazer de uma forma centralizada. Como o Marcelo comentou, você pode ter uma base de dados centralizada e gerenciar isso em cima dessa base de dados. Nós, nesse caso de uso específico, enquanto empresa, a gente escolheu confiar numa tecnologia e não confiar num ser humano. Quando você faz uma base centralizada, você tem lá um DBA gestionando aquela base, ou um grupo de pessoas gestionando aquela base, são pessoas, são humanos. Então, assim, nós escolhemos confiar na tecnologia. A tecnologia fazer isso para a gente de forma distribuída, onde o liability, né, a confiança, estava na tecnologia e não em alguém manipulando aquela tecnologia ou aquela aplicação, para a gente, assim, dentro do cenário, envolvendo todos os bancos de um país, envolvendo a conciliação dos pagamentos diários interbancários, a gente escolheu confiar na tecnologia que entregasse para a gente essa confiança pela tecnologia e não por uma pessoa manipulando. Então, assim como o Marcelo comentou a questão de privacidade, 98% dos casos de vazamento de dados que você vê são vazamentos internos, de alguém que foi lá e vazou os dados. Então, assim, é esse tipo de decisão que, às vezes, você tem que tomar. Vai dar mais trabalho? Vai. É uma coisa que é desconfortável para aquelas áreas de tecnologia, de infraestrutura, de sistemas, de arquitetura, que estão acostumadas a desenvolver soluções em tecnologias tradicionais, é desconfortável. Você vai ter que aprender a desenvolver uma tecnologia diferente, vai ter que aprender a fazer de uma forma diferente, enquanto infraestrutura, para chegar aos benefícios que você pode chegar com o uso do blockchain. Mas, por outro lado, você tem os ganhos inerentes desse esforço. Então, basicamente, acho que era isso que eu queria comentar, e na ponta final, uma melhora natural da experiência. Se eu puder acrescentar algo aqui, é interessante, né? Ele citou do Spunta, e o Spunta é o tipo de problema doméstico, né, que havia na Itália, que nós não temos aqui. Então, aquilo que eu falei, né, Cláudia? De repente, assim, eles tiveram que desenvolver uma solução, né, do zero para resolver um problema doméstico deles. E eu não consigo reaproveitar isso aqui, mesmo porque eu também não tenho esse problema de negócio, né? E para eles resolverem com uma base de dados centralizada, o que eles iam precisar? Iam precisar de um trusted party centralizado, porque ali você ia ter compartilhamento de informações que são sigilosas, né? Então, quem vai centralizar essas informações? Não quero contratar ninguém, não quero criar uma nova entidade, um novo CNPJ para centralizar isso. Tá bom, então vamos fazer ali a solução em corda, cada um fica ali com os dados que precisa ver e pronto, né? Então, aqui no caso da base de dados centralizada do Bradesco, eu sou o Trusted Party porque a organização é o Trusted Party. Então, assim,
não teria problema, né, fazer uma base de dados central dentro do Bradesco, ainda que você possa ter questões de LGPD, quem vai poder olhar esses dados, né, porque é de uma empresa, do grupo, não é da outra, né, mas assim, tem requisitos diferentes, né, que você tem que analisar para ver se atende ou não, né. Então, no caso ali do Spunta, para você atender esse requisito de privacidade, você tinha que ter um trusted party, tipo uma CIP, uma B3 assim, né, digamos assim, que não vai vazar os seus dados para o seu concorrente, né? Enquanto que o Corda, nesse caso aqui, que o Gustavo comentou, resolve esse problema de privacidade com a segregação de dados e mandando só para as partes necessárias daquela transação. Uhum. Olha, tem uma dúvida aqui do Anderson, que é, quando você fala de blockchain público, você se refere à primeira camada do blockchain, e aí ele faz outro ponto aqui, que é sobre contratos inteligentes, se existe a vulnerabilidade deles. Todos podem ter acesso, concordo, porém, dado esse ponto, isso não pode gerar um incentivo para programas de bug bounty, melhorias nas aplicações, etc. Então, são duas colocações dele. Posso? Assim, se você olhar, né, o que aconteceu em 2020, 2021, 2022, né, os ataques contra os smart contracts públicos, roubo do total value locked, roubo, né, porque assim, o smart contract, em muitas situações, principalmente no caso de bridge, ele acaba sendo um custodiante, né, e você tem que confiar os seus valores a ele. Aí descobriram lá, por exemplo, num dos ataques, uma vulnerabilidade que conseguiram sacar o valor, né, que estava ali sob custódia do smart contract, né. Aí é engraçado, né, porque aí você faz esses bug bounties, né, essas recompensas, se alguém achar algum bug para você, por quê? Porque o seu sistema está lá exposto, não só no blockchain público, né? Você tem bug bounty de outras empresas, tem do Google, tem do Facebook, mas como o teu código-fonte está exposto, é mais fácil para um hacker tentar ficar atacando você, né? E assim, você tem hoje smart contracts que têm que ser auditados, então você tem, por exemplo, né, você tem empresas que fazem seguro contra vulnerabilidades em smart contracts, só que a empresa só vai fazer o seguro para aquele smart contract se o seu smart contract for auditado por alguma empresa reconhecida no mercado. E agora mas aí você tem empresas que são agora especializadas em auditar smart contract, e aí você tem empresas que são especializadas em fazer seguros para smart contracts. Por quê? Porque o negócio, assim, você tem novos fatores aí no mercado que são riscos, né? Ou, por exemplo, a indústria financeira tem que lidar com risco, né? A indústria segura tem que lidar com risco. Então, você tem um novo risco aqui no mercado, que agora é o risco do smart contract. É um risco de ataque cibernético, mas um risco específico ali de smart contract. E você tem também o risco aí agora do roubo da chave privada. Porém, assim, eu tenho que ver se isso é o que eu quero mesmo para o meu negócio, né? Então, e só para complementar, uma dessas vulnerabilidades que foi explorada, que roubaram, acho que, não sei se foi de 600 milhões, acho que 300 milhões de dólares, o equivalente a isso, era de um smart contract auditado por uma empresa dessas do mercado, entendeu? Então, não é porque o seu smart contract foi auditado por uma empresa do mercado que você está imune, né? Porque, assim, é software, então tem bug, né? Então, isso é uma premissa, né? O Gustavo veio aí da Microsoft, tem uma estimativa aí que você tem pelo menos um bug a cada 1.000 linhas de código, ou 10.000 linhas de código, depende da complexidade do seu sistema, né? É software, tem bug, isso não tem a dúvida, né? É só uma questão de tempo até alguém achar uma brecha ou uma vulnerabilidade, né? Mas, assim, para o atacante, os sistemas que rodam dentro de um banco é uma caixa preta, a não ser que ele seja alguém de dentro, né? A não ser que ele seja ali alguém que desenvolveu o sistema para o banco, alguém que foi contratado para dar manutenção, né? Aí é outra história, aí é o problema, assim, né? Estamos sujeitos a isso, né? Mas outra coisa é o código-fonte estar ali exposto, tá? Então, estamos falando de Layer 1, pode falar de Layer 2 também, porque essas soluções de Layer 2, que vieram para dar escalabilidade, né, para o Layer 1, que não escala direito, né, na maioria dos casos, você acaba criando essas vulnerabilidades também. Você aumenta a complexidade do sistema, você tem que confiar numa parachain, numa sidechain, num não sei o que lá chain, você aumenta a complexidade, né, você traz mais código-fonte, você traz mais milhares de linhas de código-fonte, né? Então, um problema lá de um ataque que teve foi numa bridge lá da Solana com o Ethereum, né? Então, você jogou lá para Solana porque era mais barato executar, mas você fez ali essa bridge, que conversa entre o Ethereum e o Solana, e você tem lá o ataque lá da Ronin,
que aconteceu também num blockchain, numa rede ali paralela. Então, assim, aumenta a complexidade, código-fonte exposto, código-fonte às vezes mal escrito, auditado, mas mesmo que auditado não é garantia que não tem bug. Então, é bem complicado esse novo mundo, tá, do blockchain público. Assim, mas é inevitável que haja essa convivência, essa coexistência. Se vamos usar blockchain público no futuro ou não, isso é outra história, né? Você tem testes de bancos centrais, por exemplo, o Banco Central da França, fazendo teste de emissão de moeda em blockchain público, né, filho? Mas para o atacado, né? Então você consegue ali fazer um whitelist, né, de quais são as wallets que conseguem transacionar com seu smart contract, só que aí quando você faz um whitelist, você encarece o processamento no Ethereum, porque você gasta mais gas, né, você gasta ali mais processamento, então tem uma série de coisas aí para levar em conta, né, quando você vai escolher uma plataforma. É óbvio que é muito mais confortável para mim, né, escolher algo assim que está oculto aos olhos do mundo inteiro, né, nesse sentido, né, eu exponho menos assim o meu sistema a ataques. Não quer dizer que a gente não sofra ataque, a gente sofre ataque 24 horas por 7 dias, por 365 dias por semana. Mas, graças a Deus, a maioria desses ataques não são bem-sucedidos, né? Pessoal, bom, a gente vai ter que parar o painel. Compra sempre decimal. Eu sempre falo que depois disso devia ter, assim, um almoço, um happy hour, para continuar a conversa, porque tanta coisa para falar ainda. Mas foi excelente, gente, foi muito bom também. Legal, obrigado, Cláudia. Foi bem bacana e, enfim, eu queria só terminar aqui, para fechar, assim, uma pergunta, vocês respondem assim, coisa curta, hein? Tipo Marília Gabriela aqui. Instituição que olha para o blockchain, vai o quê? Está garantindo a sua manutenção no mercado. Marcelo. Está olhando para o futuro. E Jorge? Está olhando para algo irreversível. Legal. Muito bem, pessoal. Bom, super obrigada para os panelistas daqui também, desse segundo painel, desse primeiro episódio do Blockchain Finance Brasil, que é organizado pelo Block News e pelo Cantarino Brasileiro. A gente vai ter outros painéis ao longo do ano sobre os mais diversos temas que envolvem o ecossistema blockchain. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou aqui esse evento de hoje. A gente espera que os próximos a gente já possa fazer presencial. E, enfim, convido vocês a seguirem tanto o Block News quanto o Cantarino. A gente tem conteúdos, eventos, enfim, muita coisa. Muito obrigada, gente. Boa tarde a todos. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado, Cláudia, Cantarino, Gustavo. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Prazer rever. Tchau, tchau. Prazer. Abraço. Tchau, tchau.